Nossa, Terra Firma. Olá pessoal, sou o professor Luiz Roder. Esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, me ajudar aqui que eu ainda não tô legal e não sei porque eu não tô legal e não aguento mais tentar descobrir o que está acontecendo e não achar a resposta, mas vamos continuar aí, né? Hoje eu vou chamar vocês e fazer um eu recomendo, me perdi aqui, Globoplay série de 2020, Doutor Castor. São 4 episódios, vou contar a história do Castor de Andrade, o cara que é um dos criadores do jogo de bicho. Na verdade ele não é o criador, a avó dele é a criadora do jogo de bicho e ele vem de uma longa família de bicheiros, né? Doutor Castor, porque ele se forma advogado, ele vai ser a primeira pessoa que vai se formar na família dele, né? E a Globoplay vai contar essa história dele, com as duas paixões da vida dele sendo alimentadas pela grande paixão da vida dele. Qual é? O poder. É muito interessante porque você vai ter um monte de gente famosa do Rio de Janeiro, inclusive do jornalismo da Globo, como Ali Kamel, falando sobre o que o Castor de Andrade representou para a história do Rio, para a história do time do Bangu e para a escola de samba Mocidade Alegre, de Padre Miguel. Então, assim, ele adorava o carnaval, ele adorava futebol, ele queria muito que o Bangu se tornasse um time campeão, né? E ele investiu muita grana, ele tinha um jeito muito louco de administrar o clube. E aí você vai ver, essa história ela vai ser contada em 3 pilares. O pilar do jogo do bicho, o pilar do futebol e o pilar da Mocidade Alegre. Tá legal? Então, por quê? Ele ganhava o dinheiro no jogo do bicho, muito dinheiro, tá? Ele é um dos grandes bicheiros, ele era um cara muito inteligente e ele era um grande organizador. Tanto que ele é uma das mentes que organizou a divisão do jogo do bicho no Rio de Janeiro, que separou, ó, esse território é meu, esse território é seu, e a gente não vai tretar, porque todo mundo vai ganhar com isso. Ele também foi o cara que idealizou e ajudou a organizar a Liga das Escolas de Samba, profissionalizar, tornar o espetáculo uma coisa muito maior, para poder lavar o dinheiro do jogo do bicho lá também. Ele tinha um monte de empresas, ele foi preso um monte de vezes, ele ficou preso várias vezes, né? E ele tinha uma série de regalias. E ele se via como um grande rei do Rio. Ele usava o dinheiro para mandar. O documentário, ele tenta trazer esse ar meio folclórico do Castor de Andrade. Uma das coisas que chama muita atenção, e que aparece várias vezes na edição do documentário, e aparece o Ali Kamel se justificando, porque ele é o diretor de jornalismo da Rede Globo, é uma entrevista que ele deu pro Jô Soares, que ficou famosa, em que ele praticamente está falando, eu sou bicheiro mesmo, eu uso dinheiro ilegal para botar no futebol e no carnaval, e dá certo, ele fez a Mocidade ter o seu título. Então, ele na comunidade de Moça Bonita em Bangu, ele é considerado uma lenda viva, né? Durante muito tempo no símbolo do Bangu tinha um castor bordado junto assim. Ele uma vez ameaçou matar um juiz, deu uma puta de uma confusão dessa. Ele era um cara que as pessoas respeitavam demais pelo poder, pelo carisma, mas pelo medo. Então, muitas vezes no documentário, ele vai levando para esse ar meio folclórico do Castor de Andrade. Então, por exemplo, que você não pode pagar dinheiro paralelo para os jogadores. Isso é crime no futebol. E ele vinha com caixa de dinheiro, ele fez uma concentração assim pro Bangu, que era, assim, os caras se divertiam demais. Ele pegou um jogador e tornou técnico. Então tem muita coisa que envolve esse documentário
que mostra o lado folclórico dele para administrar essas outras coisas e o medo que as pessoas tinham dele. Por quê? Porque ele era um grande chefão do crime do Rio de Janeiro. Então, assim, ao mesmo tempo que você tem essas coisas folclóricas, do modo como ele ajudava como era a concentração da Toca do Castor, né, que era o nome onde o time ficava concentrado e treinava, os grandes jogadores, só para você ter uma ideia, sob a gestão do Castor de Andrade, o Bangu chegou a uma final de Campeonato Brasileiro. Ele perde nos pênaltis pro Coritiba. Eu assisti esse jogo, eu lembro até hoje. Eu não entendi, eu era muito novo, acho que foi 84. Eu não entendia direito por que estava tendo uma final do Campeonato Brasileiro que não era com os times grandes, assim, tipo Flamengo, Corinthians, São Paulo, né, Santos, Fluminense, Grêmio, né, que naquela época era forte, sim. E tava dois times que eu não sabia nem quem era quando eu era moleque, assim. E eu assisti essa final e eles perderam nos pênaltis. Então tem depoimento dos jogadores que eram muito devotados ao Castor de Andrade, assim, e a decepção deles. Tem todo o desenvolvimento da Liga de Escolas de Samba e do Jogo do Bicho. Então, ao mesmo tempo que está contando a história do Castor de Andrade nesse documentário, você tem o quê? A história do Jogo do Bicho sendo contada e da Liga das Escolas de Samba, principalmente. E, no futebol, a história do Bangu. Tanto que o Bangu entra em desgraça depois que o Castor de Andrade perde o seu poder, assim. E a Mocidade ainda ela vai conseguir ter mais um título posterior. Ela ganhou 3 com ele, assim, e mostra como que ele tinha esse apelo popular. Ele era muitos o consideram o último grande malandro carioca, assim. E ele era um doutor, ele era um advogado, assim. Então ele tinha ele recebia a alta sociedade do Rio de Janeiro. Ele tinha uma influência muito grande no Rio de Janeiro por ser a pessoa que ele era. E ele se tornou uma pessoa lendária e folclórica, e ao mesmo tempo assustadora para quem fosse contra ele, para quem batesse de frente com ele, assim. Tem um momento, por exemplo, que ele está sendo julgado com todos os outros bicheiros por formação de quadrilha, e a procuradora ela percebe que tem gente armado dentro do tribunal, e aí ela vai caçar essa galera, assim, ela vira uma coisa imperdoável e vai atrás. Eu não lembro o nome dela agora. Ela é uma que ela ficou famosa depois, se não me engano, foi ministra do Supremo. Então é muito legal, é muito interessante. Aquele tipo de narrativa da Globoplay, assim, de produção original, né? Ela é dirigida pelo Marco Antônio Araújo, né? Feita pela Globo Filmes. E é legal que, assim, é interessante que muita gente não curte, não. Ele não tem uma aprovação muito grande. Mas é justamente pelo tipo de figura que ele era. Hoje, a gente já não aceita mais uma figura como Castor de Andrade. Seria impensável você ter um cara aparecendo no Jô Soares, por exemplo, e sendo o chefão do crime, assim. Seria o equivalente ao cara de uma facção aqui, só que de uma maneira mais romantizada e ligado a grandes paixões do carioca e do brasileiro, mas principalmente do carioca. E é muito louco o papel. Até hoje, lá no bairro dele, onde tem Moça Bonita e tudo mais, em Bangu, ele é reverenciado, assim, as pessoas ficam esperando. Posteriormente, ele morre, né, ele fica doente, ele morre de câncer, e aí, até hoje, há briga e continua a guerra hoje com facções, né, de letras lá, cariocas e paulistas, os descendentes dele que herdaram o negócio dele estão numa guerra, um explodiu o outro, matando o outro, e o Rio de Janeiro sofrendo com isso até hoje. Só que hoje você não tem mais aquela picardia, aquela romantizada que foi dada em torno do Castor de Andrade. Que ele era um cara que falava muito bem, ele era um cara meio caricato, assim, era engraçado de ver, só que quando você, como no documentário, e é legal porque tem alguns
jornalistas, algumas pessoas que dão um depoimento. Então tem o pessoal que ama o Castor de Andrade e só elogia, e tem a galera que fala assim, ó, ele causou muito mal, ele matou muita gente, ele ameaçou muita gente, a gente não pode achar isso legal. Então é muito interessante essa pegada que a Globo acabou dando. Mas no final acaba tendo meio que uma passadinha de pano, assim, por levar mais o lado peculiar do Castor de Andrade e não abordar tanto no lado criminal dele. Pelo menos pra mim eu fiquei com essa impressão. Tá legal? Então eu recomendo Doutor Castor da Globoplay. É muito legal, assim, bem interessante, gostoso de assistir. Se eu não me engano, são 4 ou 6 episódios de 50, 60 minutos, assim. E é um negócio que empolga, você vai... Eu, por exemplo, tem muita coisa que eu fui acompanhando. O futebol do Bangu. Eu lembro de quando a Mocidade de Padre Miguel ganhou o primeiro título, o segundo, com ele sendo reverenciado pela escola de samba, né? Depois tem quando ele volta e ele fazendo uma ameaça naquele esquenta que ele volta da prisão e ele faz uma ameaça assim no esquenta da Mocidade, uma coisa que pegou mal pra caramba. Eu vou usar o poema hoje, O Rei, tá? Porque esse poema eu fiz para o Reino Desencantado, que é um dos meus livros de poesia, e ele tem uma outra função lá, mas aqui eu vou usar porque vai representar um pouco essa ideia dele ter sido um rei do Rio, e que todo mundo achou que ele era forte demais, e ele foi, mas no final ele morreu, ele terminou como uma peça frágil nesse tabuleiro, tá legal? O rei tem bem claro o que quer desse jogo arriscado que só pode mover apenas uma casa por vez, e somente quando está ameaçado, Por isso faz com tanto estardalhaço, para que ninguém perceba ser a peça mais vulnerável do tabuleiro. Que era uma coisa que ele tinha também, muito dessa mística, desse exagero, desse flamboyant dele, né? Era uma ideia de gritar muito para não parecer, mas gritar alto para parecer forte. E na verdade ele estava tão ameaçado quanto todas as outras peças do tabuleiro. Tanto que aconteceu o que aconteceu com ele. Foi preso, ficou várias vezes preso, mas curtiu também a vida bem louca que ele teve. Diz aí, você conhecia a figura do Castor de Andrade? Você já assistiu esse documentário? Esqueci de falar alguma coisa. Você ficou com vontade de assistir? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal, aciona o sininho e eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society. Faça a sua fé aí, dragão.